Coloque-se em pé, irmão e irmã, e nós vamos ler este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, de 38 a 42. Nós nos colocamos em pé como sinal de respeito à palavra de Deus, a autoridade que ela tem sobre nós. E juntos. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E nós dizemos amém e amém. Queira sentar-se. Nosso título esta noite é Maior do que Jonas, maior do que Salomão. Começarei falando a respeito dos ninivitas, dos quais Jesus falou no verso 41, pois Jesus falou: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. Começarei falando a respeito dos ninivitas, pois a Bíblia nos fala deles em alguns textos, o principal dos quais é o relato do profeta Jonas, um profeta cuja história é muito conhecida. Aqueles que foram clientes do departamento infantil conhecem muito bem a história de Jonas, mas nós não conhecemos, talvez, com a devida familiaridade, os ninivitas. Nínive era a cidade mais forte, maior e mais poderosa do mundo no tempo do profeta Jonas. As suas ruínas são imensas e são ruínas. Então nós imaginamos o que era aquilo quando estava em pé. Se o escombro é grandioso, imagina no seu estado de glória. Alguns estudiosos nos ensinam que a população daquela cidade, recorde na história mundial, teria chegado perto a 1 milhão de pessoas. É muito. Suas muralhas fortíssimas, seus tesouros imensos e os seus deuses muitos, imaginários, é verdade, mas muitos. Os rituais que envolviam o sacrifício humano, cruéis, mas muitos e impressionantes. Se um de nós fosse morador de Nínive, nós nos consideraríamos as pessoas mais sofisticadas do mundo, mais elegantes e mais privilegiadas. Naquela Nova York do tempo antigo, entrou o profeta Jonas, vindo de uma gente muito pobre, que já tinha sido humilhada debaixo da mão dos assírios, governadores da grande capital. E ele atravessava a cidade, indo de residência em residência, com uma mensagem que dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E algum ninivita ouviu a mensagem de Jonas e olhou para fora e viu que a cidade continuava imensa e forte
e que as muralhas estavam em pé, e que o exército estava prestes, e pensou assim: sou perdida. Eles eram tão fortes, tão poderosos, dominadores do mundo, e para quem acha que os povos antigos eram gente tosca e rude, nós ficaríamos surpresos com quão avançados eles eram para a tecnologia do seu tempo, e alguns dizem, não muito estabelecido isso, mas dizem que até energia elétrica, claro que não como a nossa, mas alguma forma de eletricidade havia, pois acharam pilhas químicas nas ruínas de Nínive. Impressionante. Depois daquilo você sabe que só foram surgir pilhas químicas de novo 17 séculos depois. Eram muito avançados, eram sofisticados, eram pessoas ricas e eram assustadores aos seus inimigos. E ainda assim passava um homem de Deus de casa em casa dizendo: 40 dias e Nínive será subvertida. Não somente era uma mensagem impossível aos olhos e ao coração daqueles que ouviam, mas eu quero que nós percebamos que era uma mensagem dura e sem nenhuma possibilidade de perdão, de paz, de reconciliação. Jonas não entrou da cidade dizendo: se vós não vos arrependerdes, Nínive será subvertida. Não foi isso que ele disse. Ele disse: ainda 40 dias e Nínive será fatalmente, inevitavelmente subvertida. Mas a palavra que eles ouviram, contudo, produziu no coração deles um efeito impressionante, extraordinário, algo que nós que conhecemos o Novo Testamento sabemos que só pode vir do Espírito Santo, pois está escrito assim no livro do profeta Jonas: os homens de Nínive creram em Deus. Com uma mensagem tão pouco convidativa, eles creram em Deus. Com um profeta tão pouco simpático, eles creram em Deus. Se algum de nós entrasse na igreja do profeta Jonas, não ia esperar o culto acabar para ir embora e dizer: não gostei desse pastor. Mas os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior, o general e o fazendeiro, até o menor, o escravo de dentro de casa. E esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes gloriosas de rei, cobriu-se de saco e sentou-se na cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, dizendo: não comam alimentos, nem bebam água, sejam cobertos de saco. E o rei daquela poderosa cidade disse ao seu poderoso povo: clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E o texto nos diz então que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e deixou Deus o mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Deus viu algo no coração dos ninivitas. Deus, no seu trono de glória, conhecedor dos pensamentos humanos e dos sentimentos do coração, que conhece também as ações que os homens e as mulheres praticam e por que as praticam, Deus viu algo de verdadeiro, de sincero, de real no coração deles. O texto diz: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus viu o seu coração quebrantado e arrependido. Deus viu a sua conversão. Você que me ouve essa noite aqui ou pela internet, Deus já viu isso em sua vida? O que Deus viu no coração dos ninivitas, Deus já viu no seu coração?
este arrependimento tão grande, que os ninivitas creram em Deus, que os ninivitas, o rei e todos os nobres e todo o povo, se cobriram de saco, se sentaram na cinza, completa, inteira rendição de si próprio a Deus, clamaram, diz o texto, fortemente a Deus, se converteram do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você que está me ouvindo esta noite, Deus já viu isso em sua vida? Deus já viu os pecados serem abandonados? Não existe vida cristã em segredo, pois a Bíblia diz assim: se em teu coração creres, mas que mais? E com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Vem à minha memória aquela mulher cuja fé era tão simplória, que se imiscuiu, se embrenhou no meio da multidão para tocar pelas costas do Salvador a orla das suas vestes, pois ela dizia: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, serei curado, e foi. Mas Jesus imediatamente interrompe a procissão e pergunta: quem me tocou? Talvez ela se tenha recolhido de medo, pensando que o Salvador retiraria dela a bênção e acrescentaria talvez alguma terrível praga, pior do que a primeira, por ter ela sido ousada a ponto de roubar a Deus. A Bíblia nos diz que o Salvador insistiu: quem me tocou? Até que ela veio, e Marcos nos diz que ela contou toda a verdade. Sem dúvida, derramou diante de Jesus seu passado de doença, de tristeza, sua fraqueza emocional, moral, física, espiritual. Por que Jesus o fez? Não para retirar a cura que havia concedido, nem para humilhar uma mulher cuja vida já havia humilhado, mas para pôr perante ela e perante nós que toda fé verdadeira será confessada. E ela confessou sua história, confessou suas dores, confessou a glória do Salvador e o que ele fez por ela. Os ninivitas confessaram não somente com a boca, mas com seu coração e com suas ações, pois a Bíblia diz: Deus viu as obras deles. Não somente as suas palavras de promessa: ah, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor nos livrar dessa, nós prometemos que da próxima a gente não erra de novo. E nem Deus ouviu deles aquilo que houve de muitos do nosso tempo, que apresentam somente as suas desculpas e as suas razões, porque não fizeram o que tinha de ter feito. É que aconteceu isso, é que aconteceu aquilo. Sem conversa, Deus viu as obras deles, o quebrantamento do seu coração, a posição que tomaram, o reconhecimento da sua maldade. Quando Deus contempla a sua vida, sendo Deus santo e tremendo como Deus é, o que Deus vê? Deus vê este arrependimento, pois Jesus falou: os ninivitas ressurgirão no juízo, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui, disse Jesus, quem é maior do que Jonas? Ele próprio. Os ninivitas estão diante de nós esta noite, por ser tão pungente, tão forte e sincero o seu arrependimento diante de Deus, visto por Deus, arrependimento público, arrependimento imenso, que só não foi maior do que o perdão que receberam. Havia 2 homens na cidade de Chicago, advogados, ricos, e um deles foi num dia de semana à noite ouvir um culto de pregação do Evangelho, e ao final do culto
compreendeu tremendamente a sua necessidade de Jesus Cristo. Veio à frente, cumprimentou o pastor, disse: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Saiu do lugar de culto e no dia seguinte cedo foi ao seu escritório e começou a catar as suas coisas e colocá-las numa caixa, porque ele sabia que o seu sócio era um homem incrédulo, terrível, que detestava os crentes. Então ele disse: é melhor eu terminar a minha sociedade com esse homem. Arrumou a sua caixa, desceu do escritório e quando saía, encontrou com aquele que ele não queria encontrar. E o homem disse a ele: onde você vai com essa caixa, com as suas coisas, seu abajur, suas canetas? Ele falou: eu estou terminando a nossa sociedade, porque eu entreguei a minha vida a Jesus ontem, e eu sei que você detesta os crentes, mas hoje eu sou um crente. E aquele homem disse somente o seguinte: naquela grande igreja que você estava ontem, eu estava também, e quando você foi à frente eu vi, e eu vi que eu também preciso de Jesus, e você está indo embora, mas eu queria que você me falasse como eu posso ser um crente também. A fé em Jesus não é algo que somente se diz que tem, mas Deus vê as obras, Deus ouve a confissão, e dessa forma cumpre-se o que está escrito no livro do profeta: o Senhor conhece os que são seus. Falei em primeiro lugar dos ninivitas. Em segundo lugar eu quero falar da rainha do sul, pois Jesus falou no verso seguinte que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E nós conhecemos o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, que nos fala desta mulher, que nós conhecemos também como a rainha de Sabá. Você sabe onde é Sabá? Os intérpretes são quase todos unânimes que Sabá era onde hoje é a Etiópia, no coração da África, a quase 4.000 quilômetros de distância de Jerusalém. Aquela mulher que governava um povo sem dúvida rico, por causa das grandes ofertas que trouxe ao rei Salomão, ouviu pelos comerciantes que iam e voltavam nos navios, pelas caravanas de beduínos que atravessavam o deserto, ouviu os relatos, os boatos de um rei que tinha a sabedoria de Deus. E aquela palavra caiu no seu coração com um peso tremendo. Levantou-se no mundo um homem que tem a sabedoria de Deus. E ela poderia ter dispensado esses rumores, não poderia? Ela poderia ter simplesmente dito: isso é conversa de vendedor. Ela poderia ter dito que por mais que fosse um homem levantado por Deus com a sabedoria dos céus, ela estava a 4.000 quilômetros de distância dele, 75 dias de viagem de camelo. Ela poderia dizer que estava muito ocupada com os compromissos do seu reino, com as tarefas que uma rainha tem. Mas ela se levantou e disse Jesus que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Os ninivitas, meus irmãos e amigos e irmãs e amigas, estão diante de nós esta noite porque se arrependeram com a pregação de Jonas. 800 anos antes de Cristo. A rainha de Sabá está diante de nós esta noite porque 200 anos antes dos ninivitas, 1000 anos antes de Cristo, ela ouviu falar que Deus havia levantado um homem com a sabedoria do céu e se desembaraçou de todo impedimento.
ultrapassou toda barreira, revestiu seu coração de fé e buscou conhecer este homem por meio de quem Deus falava. Como não dar ouvidos ao provérbio, nós esta noite, como não dar ouvidos ao provérbio 23, que diz: compra a verdade, não há vendas. Abra mão de tudo que necessário for abrir em sua vida, como a rainha de Sabá o fez, para que pudesse ouvir a verdade que vem de Deus. Compra a verdade, não há vendas. Também a instrução e o entendimento, a vida humana deve buscar pela verdade, e ela buscou a verdade. Ela não tratou isto como algo leviano, sem importância. Como as pessoas do nosso tempo tratam isso? Não muito diferente daqueles a respeito de quem nós já lemos primeiro, que disseram assim: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. São os que dizem: se Deus fizer algo para eu ver, se Deus fizer algo que eu quero, mesmo diante de tudo que Cristo fez e ensinou. E então o primeiro livro dos Reis novamente nos diz que ela chegou a Salomão com questões difíceis, com o peso da sua vida na balança, com as indagações mais profundas do seu coração. Meu irmão e minha irmã, quando você vem ao culto, você vem para ouvir Deus falar com você, e você traz as questões do seu coração para colocar diante do Senhor, pois foi assim que a rainha de Sabá buscou a Deus, e assim que nós devemos buscar. E a Bíblia nos diz que o rei Salomão lhe deu todas as respostas às suas perguntas. Nada ficou oculto diante do rei, completamente ela se colocou ali diante de Deus. Ela está, meus irmãos, diante de nós porque levou a sério aquilo que ouviu. A Bíblia nos diz que ela ouviu as coisas acerca do nome do Senhor. Ela está diante de nós pelo empenho com que se dedicou em busca da verdade, não temeu os riscos da viagem, não temeu ausentar-se dos seus negócios. Ela sabia que aquilo que estava diante dela era sério. As coisas acerca do Senhor são de tal importância que ela disse para o rei Salomão: eu não cria nas palavras que ouvi. Puxa vida, se sem crer ela fez essa viagem toda, imagina o que ela faria crendo. Alguém ouve o Evangelho de Jesus e trata como se fosse algo garantido, de pouca importância, que diferença nenhuma faz. Ela nos mostra quão são sérias as coisas de Deus. Ela está diante de nós, meus irmãos, pela forma como ela se dedicou ao que encontrou. 1 Reis 10 novamente diz que a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, viu a casa que Salomão edificara, viu a comida da sua mesa, viu o assentar dos seus servos, viu o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, os holocaustos que ela oferecia na casa do Senhor, e ficou fora de si. Abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo número 10. Pois se Jesus deu uma importância tão grande a isto, como daríamos nós menor importância do que Cristo deu? Final do verso número 5. Ela viu os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor e ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Ela ouviu Salomão falar e viu que era Deus quem falava por meio dele.
Ela viu a comida na mesa. E talvez nós sejamos tentados a achar que o texto descreve a riqueza, mas eu acredito que descreve as orações que eram feitas na mesa de Salomão antes de comer. Quando ele dizia, como os judeus dizem até o dia de hoje: bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, que tiras o pão da terra. E ela viu diante de si não somente Deus que abençoa, mas Deus que ouve oração, coisa que ela nunca antes tinha encontrado. Ela viu os servos da casa de Salomão, todos servos da casa de Deus. Ela viu o culto do templo do Senhor. Ela viu os holocaustos. E talvez tenha perguntado por que tantos sacrifícios. E teve ali uma lição do Evangelho, pois que os sacrifícios falam da pena do pecado e da necessidade de arrependimento e de sacrifício, e falavam também de um sacrifício vindouro, maior de todos, que satisfaria todos. A rainha de Sabá teve um grande acesso às verdades de Deus. Então ela disse: benditos os teus servos. Mas no verso número 9 ela diz: bendito seja o Senhor. Ela conheceu o único e verdadeiro Deus. Ela conheceu o Deus da aliança, o Deus das promessas, o Deus de Abraão, o Deus da salvação. Depois que ela viu o povo do Senhor adorar e cantar os salmos do rei Davi, depois que ela viu um povo que vivia feliz porque vivia debaixo da lei de Deus, depois que ela viu a capital de Israel, viu que o palácio era grande, mas que ficava à sombra do templo que era maior, e viu pela primeira vez na vida uma capital de um reino cujo centro não era o palácio do rei, mas o palácio de Deus. Depois que ela viu a reverência para com Deus e a sabedoria de Salomão que só via do céu, depois que ela ouviu de Salomão a história de Moisés e de Josué e dos juízes e de Samuel, depois que ela ouviu as promessas de um rei que ainda viria, ela disse: bendito seja o Senhor, e entregou as suas riquezas, deu ao rei ouro, especiarias, pedras preciosas. Os ninivitas, eu digo de novo esta noite, estão diante de nós porque ouviram a pregação e se arrependeram. E a rainha de Sabá está diante de nós porque, mesmo distante e difícil, ela buscou a sabedoria verdadeira, ela buscou a verdade, e Deus a coloca diante de nós esta noite como um modelo de que nós devemos levar a sério as coisas de Deus, de que nós não devemos fugir das grandes questões da vida, de que nós devemos buscar a Deus até encontrá-lo, de que nós devemos ouvir o Senhor e de que nós devemos responder à palavra que ouvimos: bendito seja o Senhor. Falei sobre os ninivitas, falei sobre a rainha de Sabá, mas eu queria que você ouvisse então de mim 3 afirmativas sobre o que esta palavra de Jesus significa para nós. Quando Jesus diz: os ninivitas ressurgirão, quando Jesus diz: a rainha de Sabá se levantará, Jesus está colocando diante de nós que as coisas eternas são certeiras. Escute isto: uma certeza que você pode ter no seu coração é a certeza da eternidade. Os ninivitas estão a 3.000 anos de nós, mas o Senhor do céu e da terra diz: os ninivitas ressurgirão. A rainha de Sabá está ainda mais distante que eles de nós, mas Jesus falou: a rainha do sul se levantará. E quem vive no mundo de hoje somente buscando obter o máximo de risadas e de satisfação e de prazer e de alegria desse mundo ressurgirá. Quem vive somente em busca de dinheiro e de fortuna e de poder ressurgirá. Quem vive somente esperando a semana passar ressurgirá. Quem vive somente esperando a vida passar ressurgirá. Você ressurgirá. E no dia que você ressurgir,
Eu faço a você as perguntas daquele folheto que é muito distribuído pelos irmãos que fazem evangelismo. No dia que você ressurgir, que diferença fará? Talvez você já tenha recebido este folheto. Que diferença fará se você morou num castelo ou numa casinha alugada? Que diferença fará se usou roupas de grife ou roupas que você comprou no bazar? Que diferença fará se você passou as férias nos jardins chiquérrimos da Europa ou no quintal da sua casa, varrendo as folhas? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você comeu filé mignon ou feijão com farinha? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você dormiu em colchão de molas com penas de ganso? Ou naquele estrado fininho? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você tinha um carrão ou se andava de ônibus? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você tinha empregados ou chefe? Ou nem isso? No dia que você ressurgir, que diferença fará se os seus pés andavam sobre tapetes macios ou no cimento duro? No dia que você ressurgir, que diferença fará se o seu salário era gordo ou magro? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você se divertiu ou não? No dia que você ressurgir, que diferença fará se você estudou ou não? Nenhuma. Mas fará diferença se você tinha Jesus no seu coração. Fará diferença se você entregou a sua vida ao Senhor. Fará diferença se Deus viu as obras de arrependimento no seu coração. Fará diferença se você buscar a verdade como a rainha de Sabá buscou. Fará diferença, pois isto é o que determina onde você vai passar a eternidade. A eternidade é uma certeza. O juízo é uma certeza. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo. Não somente a eternidade é uma certeza, o juízo também é uma certeza. E eu te digo uma coisa: no dia do juízo, ninguém vai ouvir a palavra inocente, mas alguns ouvirão a palavra salvo. Ninguém ouvirá diante do trono eterno inocente, mas alguns ouvirão salvo. Os ninivitas são nosso modelo de arrependimento, porque do maior ao menor eles quebrantaram o seu coração diante de Deus. Deus já viu isso no seu coração? A rainha de Sabá é modelo para nós, porque creu com toda sinceridade, sem fingir, sem negligenciar as coisas de Deus. Ela foi buscando e buscou até encontrar o Deus Altíssimo. A eternidade é uma certeza, o juízo é uma certeza. Ninguém ouvirá inocente, mas alguns ouvirão salvo, porque se arrependeram e porque creram. A eternidade é uma certeza, o juízo é uma certeza, e a salvação é uma certeza. Aliás, a salvação pode ser uma certeza. João escreveu: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A salvação na Bíblia é uma certeza e não uma incógnita, não uma dúvida, não eu não sei. A salvação era uma certeza para os ninivitas porque se arrependeram.
Era uma certeza para a rainha do sul, porque creu, e pode ser uma certeza para cada um de nós. Você tem certeza da sua salvação? Com certeza? Qual é a base da sua certeza? Qual é a razão de você ter certeza? Eu tenho certeza da salvação, porque eu sou membro da Igreja Batista de Bela Vista. Eu tenho certeza da salvação, porque eu sou uma boa pessoa, nunca matei ninguém, nunca roubei. Os irmãos sabem que se a gente passar pelo teste dos 10 mandamentos, o resultado é de assustar. Qual é a base da sua certeza da salvação? Eu creio em Jesus, pastor. Mas Deus vê que a sua fé é verdadeira? Sua fé é acompanhada de arrependimento como o dos ninivitas? Arrependimento e fé, esta é a base da verdadeira certeza. No dia do juízo, disse Jesus, alguns chegarão a mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, e fizemos grandes prodígios, e fizemos isto e aquilo, e ouvirão do Senhor, eu não te conheço. A salvação pode ser uma certeza, mas somente se construída na base certa. A eternidade é uma certeza, o juízo é uma certeza, a salvação pode ser uma certeza, e que certeza maravilhosa ela é. Os ninivitas se arrependeram com Jonas. A rainha de Sabá creu diante de Salomão, mas diante de nós esta noite está aquele que é maior do que Jonas e aquele que é maior do que Salomão. Jonas levou os ninivitas ao arrependimento porque os aterrorizou, e que bom que ele fez isso. Mas Jesus nos leva ao arrependimento, sobretudo quando vemos a cruz, e ou nós nos identificamos com a cruz como nossa culpa e nosso castigo, ou nós ainda não entendemos a cruz. E Salomão, e nós sabemos que Salomão não era 100%, mas Salomão levou a rainha de Sabá à fé verdadeira, e Jesus, que é maior do que Salomão, nos leva à fé, a abençoada e maravilhosa fé, fé salvadora, fé transformadora, fé genuína. Você que ouve esta pregação, aqui neste lugar ou pela internet, você que Deus quis que ouvisse esta palavra, você que espera ser aceito no céu, eis aqui está, no meio de nós Jesus, maior do que Jonas e do que Salomão, que até hoje aceita os pecadores arrependidos e aqueles que creem no seu nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, diz a Bíblia, serás salvo. Vamos orar a Deus. Curve a sua fronte, feche seus olhos.